Bom dia, meu nome é Moisés André Nissenbaum e esta é a apresentação da minha tese de doutorado, cujo título é A Transposição Científica da Física para a Ciência da Informação. Meus orientadores são Lena Vânia Ribeiro Pinheiro e José Abdala Elaiel Neto. Essa apresentação ela é dedicada à memória do meu querido amigo e concunhado Ricardo Pessoa. Bom, este aqui é o mapa da ciência. Na verdade, é um mapa da ciência, onde esses círculozinhos aí representam clusters de periódicos científicos. As linhas representam as citações, um periódico citando o outro, e aqui as diversas que ele chama de fatores, que na verdade são disciplinas ou áreas do conhecimento. Bom, a ciência da informação fica aqui e a física fica aqui. Como essas duas ciências podem ser interdisciplinares se elas estão tão distantes no mapa da ciência? Tem tantos intermediários no caminho, desde a ciência da informação até a física. Para vocês terem uma ideia, esteve aqui na aula inaugural de 2016 um cientista chamado Ed Nuyens. Ele é da Universidade de Leiden, na Holanda. Essa universidade que desenvolveu o VOS Viewer, um dos softwares mais utilizados para fazer os mapas da ciência. Bom, esteve aqui eu conversando com ele. E eu falei, bom, a minha tese é sobre interdisciplinaridade. E ele falou assim, não, ótimo, nós vamos falar sobre interdisciplinaridade aqui na apresentação. E aí foi, começou a apresentação, chegou a hora da interdisciplinaridade, ele mostrou aqui o mapa da ciência. E aí mostrou, olha, a ciência da informação está aqui, vamos ver, bom, a física está muito distante, vamos cortar a física. Pum, tirou a física. Eu olhei aquela decepção assim, mas eu notei que para estudar a interdisciplinaridade entre física e ciência da informação, a gente precisa ir mais a fundo, né? Então, como essas áreas estariam ligadas, né? A área da física com a ciência da informação? Bom, um primeiro indício dessa relação está entre os pioneiros da ciência da informação. Havia físicos entre os pioneiros da ciência da informação, e esses são três exemplos. O Derek de Sola Price, o Simon e o Jack Meadows. Então, isso é um indício. Outro indício é que há palavras, termos, até métodos da física que aparecem em comunicações científicas da ciência da informação. Então, a gente tem aí indícios. Então, a gente resolveu ir mais a fundo, né? Então, nossa questão de pesquisa ela é a seguinte. Como pesquisadores, termos e métodos da física aparecem na pesquisa em ciência da informação. E nosso objetivo geral da tese? Revelar, quantificar e qualificar a interdisciplinaridade entre física e ciência da informação, no intuito de caracterizar esta influência. É claro que a tese ela tem seus alicerces teóricos, e as principais deles são a disciplina de comunicação científica, que é uma sub-área da ciência da informação, os estudos em interdisciplinaridade e medição da pesquisa interdisciplinar, que é um tipo de interdisciplinaridade, a informação em física, como é que é o conceito de informação dentro da física, e um conceito novo chamado transposição científica, que nós inserimos aqui para a gente poder atingir o nosso objetivo. Bom, começando pela comunicação científica, Miller e Passos, elas classificam a comunicação científica, na verdade, subdividem em três grandes pilares, né? As metrias da informação e comunicação, a filosofia da ciência e a sociologia da ciência. As metrias, como o nome diz, bibliometria, altimetria, cientometria, né, são metodologias utilizadas
para chegar a indicadores cientométricos, como, por exemplo, os mais famosos são o índice H dos autores de científicos e o fator de impacto de um determinado periódico, né? Já a filosofia da ciência, entre questões mais teóricas, e trabalha o próprio conceito de ciência, né, para poder entender a comunicação científica. E a sociologia da ciência, ela tem como base o fato de os cientistas serem seres humanos e relacionarem-se entre si, né? E daí essa relação gera toda uma série de consequências, né? As comunidades científicas e o próprio fluxo da informação científica. Já a intencionalidade é um assunto enorme. Ele atinge vários contextos, né? Por exemplo, empresarial, midiático, educacional, industrial, outros contextos, né? De acordo com Olga Pombo, e o contexto da pesquisa. Então, a nossa tese vai trabalhar a interdisciplinaridade no contexto da pesquisa. Essa interdisciplinaridade se chama, em inglês, Interdisciplinary Research, ou IDR, em português, pesquisa interdisciplinar. Alguns cientistas da informação desenvolveram métodos usando as metrias da informação e comunicação para medir esta interdisciplinaridade. Isso é interessante, porque a gente estudou isso para a gente criar um novo método chamado da transposição científica para também identificar e medir a pesquisa interdisciplinar ou a interdisciplinaridade na pesquisa. Ok? Falando em pesquisa interdisciplinar, National Academies, em 2004, desenvolveu aí uma definição para o que é IDR. Tá? O que vem a ser pesquisa interdisciplinar? É um modo de pesquisa por equipes ou indivíduos, ou seja, pode ser uma equipe de cientistas ou apenas uma pessoa que integra informações, dados, técnicas, ferramentas, perspectivas, conceitos e ou teorias de duas ou mais disciplinas ou corpos de conhecimento especializado. Para quê? Para resolver problemas cujas soluções estão além do escopo de uma única disciplina. Tá? Então esse é o intuito do IDR. E a medição dessa pesquisa interdisciplinar foi principalmente patrocinada pelas próprias agências de fomento, né, que ela tem que financiar a pesquisa interdisciplinar, mas também tem que avaliar, medir, né, como é que está sendo o resultado dessa pesquisa. Já desde o início daqueles que falaram sobre medição da IDR, a preocupação com os fenômenos sociais e cognitivos sempre foi forte. Tá? E existem dois tipos de medida de interdisciplinaridade, né? A qualitativa e a quantitativa. A qualitativa ela foi estudada por Julie Klein e seus colaboradores e que criaram, né, uma série de critérios para a organização dessa avaliação qualitativa da IDR. Tá? Já a quantitativa usa as metrias da informação e comunicação e tem um artigo de revisão de literatura da Caroline Wagner em que ela classificou os métodos usados para a medição de interdisciplinaridade em estruturalista e espacial. Estruturalista é o mais comum ainda, né, que usa métodos clássicos de citação, concitação, coautoria. Já as metodologias espaciais costumam representar os resultados através de mapas da ciência, como a gente viu no slide anterior. Né? Então, a medição da interdisciplinaridade ela tem crescido e é um assunto interessante e importante, está começando a ser importante dentro da ciência da informação. Muito bem, voltamos àquela pergunta. Né? O que liga física à ciência da informação? Existe alguma relação? Né? E essa relação a gente pode chamar de interdisciplinar? Bom, como ponto de partida, a gente vai analisar a informação. A informação é um conceito que está longe de ser definido univocamente. Né? Ela depende do contexto. Né?
Mas muitas vezes é o ponto de partida de estudos de interdisciplinaridade com a ciência da informação, porque como a informação está em várias disciplinas diferentes, a ciência da informação ela pode penetrar nessas outras disciplinas ou vice-versa, por meio justamente do conceito de informação, né? E como é que é o conceito de informação na física? Como é que é esse conceito? Bom, acho que uma das primeiras vezes que se falou em informação dentro da física foi em 1871, por meio do estudo do demônio de Maxwell. Tá? Depois, em 1956, como consequência de exorcizar esse demônio de Maxwell, surgiram estudos mais profundos sobre a entropia, mais especificamente a entropia negativa, ligada à questão da vida, que foi introduzida por Schrödinger, que é um físico, prêmio Nobel, e depois aprofundada por Brillouin dentro da teoria da informação. Acredito que ambos foram inspirados pela teoria matemática da comunicação de Shannon, né, que aconteceu em 1948. E essa teoria da comunicação ela foi adaptada, né, ou ampliada para incluir fenômenos quânticos através da computação e informação quântica. Então, dentro desses contextos, a informação em física é mais do que importante. Em particular, a teoria matemática da informação, da comunicação, desculpe, que ela foi escrita por Shannon Weaver em 1964, né, é uma das que mais influencia a ciência da informação. Vejam só a definição de informação que está dentro dessa teoria. Informação é uma medida da liberdade de escolha quando se seleciona uma mensagem. Ou seja, se você tem uma fonte de informação, quanto mais liberdade de escolha você tem, maior é a quantidade de informação que tem ali. E outra frase também que é muito citada, a frase do Shannon Weaver, que é muito citada, é que os aspectos semânticos da comunicação são irrelevantes para os aspectos da engenharia. Ou seja, a teoria matemática da comunicação dá conta apenas dos aspectos sintáticos do conceito de informação. Aí cria-se uma lacuna a ser preenchida por uma teoria completa que envolvesse uma definição mais completa do conceito de informação, que incluísse os aspectos semânticos de significado da informação. Né? Aí vieram outras definições que foram influenciadas tanto pela teoria matemática da comunicação como pela cibernética de Wiener. Né? Uma delas, por exemplo, é do sociólogo Niklas Luhmann, que é citado em Ciência da Informação. Olha como é que ele coloca. Por informação entendemos um evento que seleciona os estados de um sistema para caracterizar realmente que ele é influenciado por ali. Claro que depois desenvolve toda uma teoria, né, tentando colocar significado que está faltando àquela definição de Shannon. Né. Outra também que é muito usada, a informação é uma diferença que faz a diferença, do biólogo e filósofo Bateson. Que essa primeira diferença aqui é justamente essa questão da seleção. Quanto mais diferente for, mais informação tem, de acordo com a teoria matemática da comunicação. E fazer a diferença, aí entra o significado que estava faltando. Então é uma diferença? Mas é uma diferença que faz a diferença. Né? Posteriormente, o Mackay adaptou essa frase e trocou essa palavra diferença por distinção. Nesse caso, nós vimos tudo isso até agora para a gente dar um exemplo de transposição científica. A transposição científica, como a gente vai ver daqui a pouco, nos próximos slides, né, ela transporta conceitos de uma disciplina a outra. Mas o que acontece neste caso, e em vários outros casos da física, com a ciência da informação, é que os conceitos da física não chegam diretamente à ciência da informação. Há intermediários.
Por exemplo, nesse caso da teoria matemática da comunicação, o conceito de entropia da física está presente na engenharia, aonde está estabelecida a teoria matemática da comunicação, né? Esse conceito é transposto para lá, né? Daí o Bateson, por exemplo, né, transpôs esse conceito de informação, adaptou, melhorou para a epistemologia, né? E em seguida, aí sim, esse conceito chegou à ciência da informação. Há vezes que há uma ligação direta entre a engenharia e a ciência da informação, mas houve intermediário, um ou mais intermediários entre a física e a ciência da informação, que a gente pode até achar que é uma consequência delas estarem localizadas distantes no mapa da ciência. Outros exemplos, né? No Demônio de Maxwell, a transposição foi da física para a ciência da informação e o intermediário foi a ciência da computação, né? No caso da negentropia, as ciências biológicas é que intermediaram essa ligação. E no caso da informação quântica, né, a computação quântica veio a ser o intermediário da interdisciplinaridade entre a física e a ciência da informação, ou seja, é o que a gente chama do efeito da interdisciplinaridade indireta. Okay? Bom, daí veio essa necessidade do conceito de transposição científica, tá, para poder medir, justamente, identificar e medir essa interdisciplinaridade indireta. Né? Então, como é que nós definimos a transposição científica? Então você tem duas disciplinas, disciplina A, disciplina B. A transposição científica é um fenômeno interdisciplinar, ou seja, não é a interdisciplinaridade, né? É uma característica da interdisciplinaridade. Então a transposição científica foi até identificada por outros autores teóricos de interdisciplinaridade. Então ela faz parte da interdisciplinaridade. Só que nunca tinha sido dado um nome para esse fenômeno. O que a gente fez nessa tese é dar um nome a esse fenômeno para estudar ele mais a fundo, né? Então a transposição científica é o fenômeno interdisciplinar de transposição de conceitos, métodos, terminologias da disciplina A para a disciplina B, no contexto da pesquisa científica. O conceito de transposição científica ele é usado no método que mede interdisciplinaridade. Como assim, né? Na hora da gente identificar a transposição científica, a gente vai, por exemplo, num texto e busca por palavras, termos, expressões, métodos, né? E esses elementos são chamados, pela essa tese, de indícios de transposição científica, ou ITC. Tá? Então, como é que a gente nota que existe a transposição científica? Primeira coisa, a gente determina termos e expressões que são típicos da disciplina A. Por exemplo, se a disciplina A for física, entropia, fóton, é um termo típico, é um termo característico da disciplina A. Agora, por exemplo, energia. Energia já está na física, mas já está em vários lugares também, não é tão específico. Então existe aí uma análise qualitativa para a gente poder determinar esses termos que são da disciplina A. O que a gente faz depois? A gente busca em textos da disciplina B justamente os termos, os ITCs característicos do A. Tá? Quanto mais termos a gente encontra aqui nesse texto da disciplina B, maior é a transposição científica, maior é o que a gente identifica como sendo interdisciplinaridade, ou esse tipo de interdisciplinaridade. Além disso, né, depois de identificar aí os ITC, a gente define níveis para ele. Então, quando acontece uma transposição científica, ela pode acontecer a nível de analogia. Tá? Então, a nível de analogia apenas para quê? Apenas para ilustrar ou apenas com intuitos pedagógicos. Se a gente retirar a analogia, dá para continuar entendendo o que o cientista quer dizer. Né? Já no nível multidisciplinar, essas palavras elas aparecem no contexto da disciplina A. Né? Então, aparece na disciplina B, tudo bem, mas dentro do contexto da disciplina A. Tá? Mas aí já não é mais dispensável. Esse termo precisa existir ali para se entender o que o cientista está querendo dizer. Tá? Já um nível interdisciplinar, né?
Essa palavra-chave que aparece na disciplina B, ela é parte integrante da resolução de problemas na disciplina B. Então, é necessário que o autor ele entenda este termo, ele entenda esse conceito um pouco mais a fundo para poder aplicá-lo à resolução de seus problemas. Já a nível transdisciplinar, esse termo que aparece na disciplina B já faz parte da disciplina B. Né? Já faz parte da disciplina B, então não pode mais, não precisa mais ser identificado com a disciplina A. Vamos ver alguns exemplos. Né? No caso da entropia, que acontece na teoria matemática da comunicação, né, é uma transposição científica da física para a engenharia. Tá? Mas a entropia continua sendo da física, mas ela foi fundamental para a teoria de Shannon. Então, ela é interdisciplinar. 3. Já no artigo de Borco, o famoso artigo seminal da ciência da informação, ele usa a palavra fluxo. A princípio a gente pensa que é uma transposição científica, mas a gente vai ver depois que isso aí não tem nada a ver com o fluxo que acontece, por exemplo, na hidrodinâmica. Então a gente pensou que era uma transposição, mas não era. Então é uma pseudo-transposição científica. Né? Já Bob Logan, né, no seu livro O que é Informação, ele faz a transposição da física para a ciência da informação na palavra vínculo. Né? E esse vínculo aparece também como parte integrante da definição que ele dá do conceito de informação. Então, isso acontece a nível interdisciplinar. Já a nível multidisciplinar, esse texto de Brooks, né, faz a transposição científica da física para a ciência da informação através desses termos aqui: information space, physical space, information quantities. Né? As mutações que aparecem no texto, na tese de Helena Vânia Pinheiro, é uma analogia. Né? É uma analogia porque, evidentemente, as mutações é uma palavra que veio da biologia, mutação, né? Mas ela usa no sentido figurado e é uma analogia importante, mas não necessária para se entender o que ela está querendo dizer. Tá? E a taxonomia é um exemplo de transdisciplinaridade, né? Que a taxonomia, que aparece muito dentro, principalmente da subárea organização do conhecimento, a subárea da ciência da informação, a taxonomia já faz parte da ciência da informação. Ela não precisa da biologia para se entender o que é taxonomia. Então já é uma transposição. Muito bem, vamos ver a metodologia desta tese e os seus respectivos resultados. Uma primeira pesquisa que a gente fez, exploratória, né, foi em cima de um trabalho de 1994, documentado num site dos pioneiros da ciência da informação na América do Norte. Tá? Então esse é um site que organizou esses pioneiros, fez uma pesquisa sobre eles, pesquisou a biografia deles, né, as organizações aonde eles trabalhavam. Tá? E o fato é que a gente fez uma pesquisa, uma análise qualitativa, e a gente descobriu que 9 de 102 cientistas que são pioneiros eram físicos. Tá? Então a física estando presente através de físicos no início, no surgimento na América do Norte da ciência da informação. O que a gente tem aqui, um segundo estudo, né, foi que a gente aproveitou os resultados de Pinheiro de 2012, que ela estudou o quê? A formação e a área de produção de cientistas mais citados em comunicação científica na revista Ciência da Informação. Então, o que ela fez? Ela pesquisou a revista Ciência da Informação e separou os artigos que estavam na subdisciplina comunicação científica e viu quais eram os cientistas mais citados nesses artigos. Tá? E o que a gente fez nesse trabalho, na tese, né, é pesquisar de que área esses cientistas descobertos por Pinheiro são, né? As áreas classificadas pela base de dados Scopus. Tá? Então a gente jogou cada um deles nos Scopus e foi vendo, foi contando, né, as subject áreas de cada um desses autores. A gente notou que a mais forte era ciências sociais, com 15
contagem de 15, né? Mas a física aparece aqui com 6, tá certo? Então a gente tem a contagem de 6 aqui. Então a física aparece com um grau de importância igual à biologia, bioquímica, né? E acima da agricultura, das humanidades, né? A gente identificou também aqueles 3 cientistas que a gente falou no início da apresentação, Derek de Sola Price, Jack Meadows e Simon, como os 3 principais físicos citados na revista Ciência da Informação, né? Na subárea Comunicação Científica. Diante desses resultados, a gente fez uma outra pesquisa, né? Então vamos ver o quanto Meadows, Price e Simon aparecem em trabalhos publicados no ENANCIB, que é o principal encontro da ciência da informação, né? E a gente nota o seguinte, a ANCIB, a ENANCIB, ela é dividida em GTs, né, em grupos de estudo, né? E olha aqui esse grupo de estudo número 7, que tem a ver com a comunicação científica, né? 43% de todos os trabalhos publicados de 1994 a 2015 no ENANCIB, 43% deles cita pelo menos um desses 3 físicos. Então veja a influência dos físicos na comunicação científica, né? E aí, e mais, em todos os outros GTs houve citação a eles, né? Então essa é uma influência bastante significativa. Outro estudo que nós fizemos foi dentro do fluxo da comunicação informal, né? Estudamos uma lista de discussão, a lista de discussão Foundations of Information Science. Tá? Esta lista nos foi apresentada por Rafael Capurro numa visita que ele fez aqui ao Brasil, em novembro de 2014. A gente chegou, conversou com ele, né, falamos sobre o nosso assunto. Ele falou, olha, por que você não pesquisa essa lista de discussão que fala justamente da ciência da informação no contexto das ciências naturais? E foi o que eu fiz. Eu entrei para essa lista de discussão, fui muito bem recebido, inclusive, né? E fiz algumas medições. A primeira delas foi a seguinte, né? A gente pegou todas as 5.375 mensagens trocadas pelos cientistas desde o início da lista de discussão, que aconteceu em 1997, até 2016. Então, pegamos todas as mensagens, né, e fizemos uma classificação delas em grandes grupos, grandes tópicos, tá certo? E veja bem qual tópico ficou com mais mensagens, ó, informação e física. Ou seja, Capurro estava certo. Justamente o objeto de estudo na minha tese, que é a intencionalidade entre ciência da informação e física, poderia haver informações muito ricas dentro dessa lista de discussão, né? E foi o que ocorreu, né? Para se ter uma ideia também dos membros dessa lista, essa é uma tabela com os principais, com os cientistas que interagem bastante com a lista, ou seja, postam bastante, né? E essa é a produtividade, de acordo com os scopus de cada um deles. Por exemplo, há cientistas aqui com 508 trabalhos publicados, né? E assim por diante, 383 trabalhos publicados, 344 trabalhos publicados. Então são cientistas de alta produtividade. Então as discussões nessa lista, elas sempre ocorrem em alto nível. Okay? Aqui são os 10 principais autores da lista de discussão FIS. Tá? São os que mais postam na lista de discussão FIS. O Pedro Marijuán, ele é o moderador da lista. Tá? Então é natural que ele seja o que mais poste. 871 postagens. Né? Mas o Loet Leidersdorf, que é conhecido por muitas cientistas da informação, principalmente aqueles que trabalham com mapas da ciência, né? Ele é um dos principais participantes da lista, né? Dentre outros, o nosso Rafael Capurro está aqui também, né? Participando bastante, né? Dentre outros. Né?
E aí a gente pegou esses 10 cientistas, né, e a gente fez uma pesquisa nos currículos vitae deles, pela internet, né, para descobrir o quê? As áreas de formação deles e as áreas de interesse. Tá? Então a gente vê aqui a diversidade de disciplinas que acontece nesses 10 principais autores. Ou seja, a lista ela tem um grau de multidisciplinaridade alto. Tá? E a gente vê também que os pesquisadores são bem maduros já, todos acima de 60 anos, a não ser o Steven, que tem 50. Mas o restante, com experientes, né? São cientistas bastante experientes. Né? Muito bem. E o método da transposição científica? Nós desenvolvemos, né, a partir do conceito de transposição científica, um método para identificar e medir interdisciplinaridade. Tá? Que método é esse? Bom, digamos que eu tenha a disciplina A e queira saber o quanto ela é interdisciplinar com a disciplina B. O que eu faço? Eu pego e seleciono aqueles termos e métodos específicos da disciplina A. Né? E faço uma contagem de quantos desses termos aparecem na disciplina B. Tá? Essa contagem vai ser o número de ITC de A em B. Este número a gente chama de interdisciplinaridade absoluta, tá? De A em B. Ok? Mas esse número absoluto é um número que pode não significar muita coisa. É um número, né? E às vezes, quando a gente compara com outra disciplina, que a gente vai ter uma ideia se esse número é grande ou não. Né? E o que a gente pode fazer, então, para determinar a interdisciplinaridade, que a gente chama de interdisciplinaridade relativa, que esta sim vai ter um significado maior. Né? A gente pega uma outra disciplina C, faz a mesma coisa, determina a interdisciplinaridade absoluta de C. E a gente divide a interdisciplinaridade absoluta de A em B pela de C em B. E aí a gente obtém um percentual, que vai ser o percentual que a gente chama de interdisciplinaridade relativa entre A e B, tendo como referência o C. Ou seja, quantos por cento a disciplina A é interdisciplinar à disciplina B, a mais ou a menos que a disciplina C. Tá certo? Na prática, vamos ver um exemplo que a gente fez, né, para aplicar esse método. Considere a disciplina A como sendo a física e a disciplina B como sendo a ciência da informação. A disciplina que a gente vai ter como referência é a disciplina das ciências sociais. Ok? O que a gente faz? A gente buscou no Web of Science, tá, num primeiro momento, o termo information na subject area physics. Ok? E obtivemos então todos os artigos, uma lista de artigos em que tinha a palavra informação ou no título, ou no assunto, ou nas palavras-chave de artigos classificados pelo Web of Science como sendo da física. Tá? Fizemos a mesma coisa nas ciências sociais. Mas como as ciências sociais elas envolvem várias subdisciplinas, né, a gente se deteve a essa aqui, biomédica, social issues, social science e etc. Ok? Então a gente obteve aqui essas duas listagens. Né? O que a gente fez com essa lista de artigos? A gente pegou, selecionamos os 500 mais relevantes. Essa relevância é uma relevância que o Web of Science ele usa um algoritmo para calcular essa relevância. Tá? Então pegamos os 500 mais relevantes e pegamos os títulos, os assuntos e as palavras-chave de todos. Tá? Jogamos isso, né? Jogamos isso num software que faz a contagem de palavras. Então a gente achou as palavras mais frequentes, tá, em todo esse texto. Daí a gente observou todas essas palavras e a gente selecionou, aí foi uma análise de conteúdo para ver quais as palavras eram realmente da física. Tá? A gente poderia considerar como sendo ITC da física.
Indícios de transposição científica da física. Aí deu essa tabela aí. Fizemos o mesmo com as ciências sociais. Aí deu essa tabela. Ok? O que a gente fez então? A gente fez uma segunda busca, uma etapa 2, que é uma segunda busca no Web of Science também, mas dessa vez a gente ficou limitado ao quê? A subárea Information, subject area, né? Information Science and Library Science, que é a ciência da informação. Tá certo? Então a gente jogou esses termos todos que a gente selecionou dentro dessa área. Para quê? Para determinar o número de artigos que tem essas palavras aqui dentro do abstract, das palavras-chave ou do título. Tá? O mesmo fizemos com as ciências sociais. Encontramos os seguintes resultados. Como interdisciplinaridade absoluta da física na ciência da informação, encontramos o número 5.798. Tá? Já nas ciências sociais, 42.000. Então, através desse método, a gente chega à conclusão que a física tem 13% da interdisciplinaridade que as ciências sociais têm com a ciência da informação. Usamos de novo esse mesmo método, mas agora com as mensagens da lista FIS. Então, a gente selecionou o tópico agrupado Informação em Física, aquele que tinha 1.078 mensagens, lembra naquela tabela? Né? Pegamos todas as mensagens. Né? Fizemos a mesma coisa. Jogamos num contador de palavras. Esse contador de palavras viu as palavras mais frequentes, a gente analisou essas palavras, viu quais que eram da física e a gente obteve esse resultado. Né? E aí pegamos esse resultado e jogamos lá no Web of Science, dentro da área de Information Science, para ver qual a contagem que dava. E os resultados foram o seguinte, 4.117, que é um resultado parecido com o anterior, de forma absoluta. Né? Agora, para determinar a interdisciplinaridade relativa, nós usamos um outro método diferente. Tá? Então, esse exemplo é para apresentar esse outro método diferente. Como é que a gente fez isso? A gente pegou o total de artigos que existem indexados em Information Science e Library Science e dividiu um pelo outro. E a gente viu que a gente encontrou um número relativo de 3% de interdisciplinaridade com a ciência da informação. Tá? Aí seria interessante pegar outras disciplinas, né? Aí sim, dividindo por esse valor total também, para comparar esses percentuais. Okay? Nós aplicamos aí um questionário também aos membros da lista FIS. Okay? E esse questionário, infelizmente, ele não teve tantos respondentes como a gente esperava, de forma que a gente não considerou essa amostra de resultados como sendo representativa dos mais de 300 membros da lista de discussão FIS. Entretanto, a gente conseguiu colher resultados interessantes. Tá? Quais sejam? Dos quais eu selecionei 2. O primeiro deles, quais as definições de informação que esses cientistas têm, né? Quando o contexto é a sua área de pesquisa. Então a gente encontra aqui uma grande influência da teoria matemática da comunicação de Shannon, mas também Luhmann, Floridi e etc. Tá? E também foi perguntado a eles qual a definição de ciência da informação que eles teriam. Né? E aí a gente nota, através das respostas dele, que na verdade, comparando com o que eles acham, a gente pode pensar que a ciência da informação ela é bem importante. Ela é bem importante, inclusive um deles considera a ciência mais importante de todas, né? Porque ela lida com o fato da atualidade, que são as informações no contexto, liderando o contexto de todas as ciências. Né? Fizemos também entrevistas, né? As entrevistas com 5 pesquisadores, tá? Dentre eles 3 pesquisadores estrangeiros e 2 brasileiros.
Tá? Mas essas entrevistas a gente não fez a transcrição porque a gente as usou como base para as nossas considerações finais e também para as interpretações dos outros resultados. Então foram conversas muito boas, mas que não foram objeto de estudo especificamente as entrevistas, né? Então, por isso que eu coloco aqui, muitas das considerações finais encontraram inspiração na revisitação das entrevistas gravadas e em mensagens da lista FIS, né? Essas são as considerações finais. A gente já está finalizando, né? Então a interdisciplinaridade entre física e ciência da informação existe. Essa é uma das conclusões que a gente chegou. Existe essa interdisciplinaridade, né? E ela se mostra principalmente nas sub-áreas que envolvem metrias da informação e comunicação. É principalmente, mas não somente. Também aparece em outras áreas. Tá? Uma pergunta que a gente faria, né, ou seja, por um estudo futuro, é se existe uma relação inversa, né? O que a gente estudou foi a transposição científica da física para a ciência da informação. Será que existe o inverso, né? Da ciência da informação para a física também? Essa seria uma questão a ser respondida. Outros estudos futuros também poderiam usar esse método da transposição científica para medir outras interdisciplinaridades, né? Será que esse método, ele depois de ser bastante testado, ele vai poder ser aplicado, por exemplo, no CNPq ou na CAPES, né, para identificar e quantificar as áreas chamadas interdisciplinares? Outra questão também que aí foi mais falado nas entrevistas, né, a questão da teoria da informação unificada não reducionista, né? Seria ela uma base para diminuir as discordâncias em torno do conceito da informação, né? Outra questão importante também, matéria, energia, espaço, tempo, todas essas apareceram na informação em física, né? Ocorre que na classificação facetária de Ranganathan, né, aparecem esses mesmos termos, matéria, energia, espaço-tempo e também personalidade. Será que existe alguma relação? Algum estudo futuro poderia investigar isso aí, né? Outros tópicos agrupados da lista física, a gente estudou simplesmente informação e física, fizemos um estudo profundo nisso. Que tal estudar outros tópicos também, né? E os conteúdos da mensagem da lista, também a gente não estudou. Teoria do caos, simetrias, né? Tudo isso são assuntos da física que são amplamente discutidos no contexto da ciência da informação dentro da lista. Então são os conteúdos das mensagens, esses a gente não estudou, né? Não aprofundou numa determinada discussão ali, né? E finalizando, né, o que a gente espera com essa pesquisa? Abrir caminhos, principalmente, né, para os estudos interdisciplinares, que esses estudos interdisciplinares, apesar da ciência da informação ela interagir com diversas disciplinas, estudos teóricos em cima da interdisciplinaridade, eu acho que ainda há um campo grande para esses estudos teóricos, né? E agora, com o crescimento da medição da interdisciplinaridade e o próprio conceito de transposição científica, isso pode ser mais aprofundado, né? Isso que a gente espera de desdobramentos dessa pesquisa, né? E outra questão também que eu acho interessante, né, que a informação em física ela pode, por que não, ser abordada em alguma disciplina da ciência, dos cursos de pós-graduação em ciência da informação. Então é isso. Muito obrigado.